27º episódio do Utilitacast. Eu tô aqui mais uma vez para divulgar marcas, negócios e pessoas. Isso que eu faço há 29 anos, né? São 29 anos contando histórias, falando sobre o que acontece aqui na região, falando sobre os eventos, sobre os negócios dos empreendedores. E hoje a gente está nesse formato, o formato de podcast. Durante 23 anos, a Utilitar foi uma revista impressa, distribuída gratuitamente em todo o bairro do Recreio, Barra e bairros adjacentes. Há 16 anos, nós estamos no portal utilitaronline.com.br e acho que temos, desde 2023, o Utilitacast. 2023 tivemos uma temporada, demos um break em 2024 e estamos aqui de volta, já estamos no 27º. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, fica que você vai gostar, tenho certeza. Se você não gostar, indica para os inimigos. Outra coisa, temos 26 episódios aí com entrevistas muito legais com empreendedores, contando suas histórias, seus negócios, eventos e acontecimentos aqui da região. Então, assiste tudo aí que tem muita coisa legal. Obrigada por você estar aqui. Hoje eu estou com 3 convidados especiais. Eu tenho que me policiar, porque a maioria dos episódios do Utilitacast são mulheres, e hoje nós temos um menino dividindo essa mesa, então eu tenho que falar entrevistados, mas geralmente são mulheres, muitas mulheres. Glênio já está acostumado, né, Glênio? Estou acostumado. Glênio já faz parte dessa bolha aí, da bolha Daniela Andrade, Utilitacast. Das poderosas. Das poderosas. Muitas vezes o Glênio vai palestrar para as mentoradas, para os clientes. E aí acaba que ele está sempre envolvido aí com a mulherada, com as empreendedoras aqui da região, né, Glênio? Obrigada por você estar aqui. Prazer te receber mais uma vez, né? Já estivemos juntos aqui no podcast. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. E eu já estava esperando quando é que ia vir o convite. Estava esperando, né? Sabia que uma hora ia chegar. Glênio é especialista em marketing digital e especialista em inteligência artificial, como eu digo. Todas as dúvidas que eu tenho ligadas à tecnologia, informática e qualquer outra coisa ligada a marketing, Glênio me ajuda. Glênio isso, Glênio aquilo. Coisas que não tem nada a ver também, né, Glênio? A gente vai tentando achar a solução. A gente vai tentando achar a solução. Preciso transformar isso de uma forma rápida. O Glênio vem aí com uma solução. Então, vocês vão entender um pouquinho o que o Glênio fala já, né? Isso aí. Obrigada. Denise Capella. Nossa cliente também, como Glênio, da Utilitar. Denise é uma chefe de cozinha chiquérrima, eu sempre falo isso para ela. Nossa, tudo que ela faz é maravilhoso. Obrigada. É uma formação internacional, né, Denise? Trabalhou fora. Isso faz uma diferença, né? Porque você traz uma bagagem bem legal, né? Com uma visão bem diferente. Sim, eu acho que não é nem só pelo currículo, né? Mas é porque esse nosso movimento de trabalhar em várias culturas faz com que a gente tenha, para mim, pelo menos, a maior qualidade de um chefe de cozinha ou de alguém que trabalhe na área de eventos, que é a flexibilidade. E juntamente com essa flexibilidade, a humildade. Porque como a gente está sempre chegando na terra de alguém que não é a nossa, e a gente tem que aguardar as permissões, né, para que a gente possa participar, para que a gente seja acolhido, a gente se torna uma pessoa mais humilde, assim, né, com uma visão também muito pouco preconceituosa, porque quem conhece várias culturas, vários lugares, tira muito dessa coisa chamada preconceito. Então, eu acho que a minha jornada internacional foi muito mais para o pessoal do que para o profissional, porque quem vive no Brasil, quem vive em grandes centros como Rio e São Paulo, ele é capaz de ter formações espetaculares. Sim. Né? Muita gente não precisa sair do Brasil para ter uma formação espetacular. Mas eu acho que essa minha trajetória entre países, continentes diferentes, a hotelaria em si, né, que é um desafio, é muito desafiadora, eu acho que trabalhou muito mais o meu pessoal. Lógico, não tem como ignorar o profissional, as técnicas, né? Mas cozinha, para mim, vai além da técnica, né? Cozinha, para mim, é afeto também. Então, eu acho que o pessoal foi muito mais trabalhado. Essa minha experiência. Que bom, muito bom. Que bom que você percebe isso, né?
porque aproveitou de fato a oportunidade não só para o profissional como para o pessoal. Sim, né? que eu acho que é o principal para mim, né, na minha filosofia de vida. Eu acho que para qualquer profissional não existe uma escalada somente profissional. O ser humano ele tem que estar sempre à frente para mim. Né? Você tem tudo que você faz, que você gosta, ou um trabalho bem feito, ele tem a técnica, ele tem tudo isso, mas o pessoal influencia muito, a sua inteligência emocional, a forma com que você lida com as pessoas que trabalham com você, Verdade. a forma com que você vê o seu cliente, isso é muito sensibilidade também. Então, não tem como você chegar a lugar nenhum sem trabalhar o seu pessoal, trabalhar a sua evolução como ser humano. É assim, né? Eu não sei se eu sou muito romântica. O que você acha, Fátima? Eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Inclusive, você imagina o alimento que ela entrega com esse afeto todo. Como ela falou, o alimento, né? Tem memória, inclusive, memória afetiva, né? Sim. Muito bacana o que ela falou. Parabéns, Denise. Obrigada, Fátima. Obrigada, Denise. Vai ser um prazer saber um pouquinho mais da sua história aqui hoje no TilitaCast. Fátima Facuri, estou conhecendo Fátima hoje, sou conhecida da internet. Parabéns, né, pela sua trajetória. Fátima está há 25 anos, né, à frente da Open Brasil. Da Open Brasil. Sim. Mas já trabalha na área de eventos há mais tempo. Trabalho, eu venho da FEComércio, do Senac, né? Eu gerenciava a área do Senac, a área de eventos, né? Lidava ali com 64 sindicatos. Nossa. E nós cuidávamos, isso há 25 anos atrás, desse setor, né? Sempre buscando qualificação profissional, palestras, né? Que ajudavam muito o setor do varejo. E aí eu decidi, saindo, né, da FEComércio, do Senac, de montar a Open Brasil, e fizemos a primeira feira da Open Brasil, foi para o varejo, um evento de farmácia bem bacana. E aí a gente deu continuidade e seguimos, né? 25 anos de história. 25 anos de história como empresária. Diretora, assim, da sim, empresa, né? Sim. Mas na área, há quanto tempo? Olha, eu não sei fazer outra coisa a não ser eventos. Olha, que sempre atuei na área de eventos, tive oportunidade, né, pelo Senac, de cuidar do setor de eventos. Eu fazia assessoria de eventos da presidência, então eram muitos eventos. Denise deve saber bem, porque vem também do Senac. E dali eu segui, e gostei, né, e quis realizar um sonho de cuidar do meu próprio evento, vamos dizer assim, sim, né? Tomar as rédeas, né, as decisões, ser protagonista. Sim, vamos sim. dizer isso, né, protagonista da minha história. E estamos aí com vários projetos, vários eventos. Atuamos na área tanto de beleza, né, quanto na área de construção, na área de gastronomia, sempre desenvolvendo os projetos e cuidando para que o setor tenha um crescimento. A gente se preocupa muito com isso quando a gente realiza um evento. A gente sempre olha o setor como um todo. A própria estética, por exemplo, a gente tem vários segmentos da saúde. Porque para a gente, estética, beleza, está muito ligada à saúde. Principalmente hoje, a saúde integrativa. E aí a gente se preocupa, inclusive, com o Rio de Janeiro como destino de saúde e bem-estar. Então, a gente faz todo um trabalho junto à Secretaria de Turismo do Estado, junto à Secretaria de Saúde, junto às Secretarias de Turismo, tanto do município, né, do Estado, eu já falei, para que nós consigamos, assim, ter um desenvolvimento grande para o setor. Qualificação profissional, assim, esse é o nosso principal objetivo. Boa conexão que vocês podem ter aí. Sim, vai ver que é porque a gente veio da mesma casa, né? Agora, eu gostaria também de agradecer, viu, o convite em seu nome, e eu parabenizo, e já agradeço o Gleison, né? Glênio, desculpa, Glênio, falei seu nome errado. Que é difícil, né, esse nome. Não, é um nome diferente, não é difícil. Glênio é difícil de guardar, depois a gente guarda. Muito obrigada pelo convite, Denise. É um prazer estar aqui com todos vocês e toda a sua equipe. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Muito bom mesmo. Tem muitas coisas para perguntar para vocês, mas vou agradecer aí primeiro os nossos apoiadores. Como eu digo, a gente não faz nada sozinho, né? Nunca. Todo o trabalho que a gente faz, né? Eu empreendo há 29 anos, ano que vem 30º ano. Nossa, teremos parabéns. comemoração. E a gente não chega a nenhum lugar sozinho, a gente sempre tem gente ajudando. Então, assim, quero agradecer ao Grupo RM Negócios, são contadores, advogados, mas são super parceiros. A gente está aqui, esse estúdio é na sede do Grupo RM Negócios, aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Então, agradecer ao grupo aí pelo espaço, pelo apoio, por todo
toda parceria de anos que a gente tem. Tem coisas aqui na tela para me lembrar. Agradecer a Andréia Menezes, que também apoia o nosso podcast, enviando brindes. Vocês vão receber o Delivery de Marcas, que é uma sacola que tem ali uma bolsa linda, com vários brindes dos nossos apoiadores. Então, a Andréia manda sempre brindes para vocês. Velvet Cakes também. Hoje ela mandou um bolo de cenoura com chocolate, quero que vocês provem. Tá ali esperando. Estamos ali esperando também na bolsinha de vocês. Maria Docinho, que tem doces deliciosos. Sempre envia. Acho que hoje ela enviou os biscoitinhos. Fada Fala, uma clínica de fonoaudiologia também. Manda brindes para vocês. Vamos lá, vamos agradecer o Grupo RM Negócios. Só mais um. Hoje, começando aí com a gente, só mais um também. Para adoçar um pouquinho a água. É uma água totalmente especial, uma água alcalina. Tem uma garrafinha, um sachê ali para vocês experimentarem. É uma água que hidrata 10 vezes mais. Tem todo um esquema interessante. Depois vocês também podem seguir lá. E agradecer a Silvia, que faz assessoria de eventos, que faz muito mais do que uma assessoria de eventos. Silvia também é curadora do meu portal, né, do Utilitar Online, me ajudando a fazer a curadoria dos eventos e a poder divulgar todos os eventos que acontecem aqui na região. E eu digo que a Silvia acaba assessorando a gente, transformando alguns momentos especiais em pequenos eventos, ou em grandes eventos também. Silvia, obrigada por participar aí. Catou de espaço de beleza, cuida aí da beleza dessa pessoa aqui, quando ela vai lá, né, fazer o cabelo. Obrigada, Delane, DT Aromas. Vai perfumar aí também o ambiente de vocês. E eu acho que a Diziarte, que é responsável pelo brinde que está nas sacolas e pelas bolsas de delivery de marcas que vocês vão receber depois. Acho que foi. Acho que eu não esqueci ninguém. Se eu esquecer, me cortam o pescoço. Vamos lá, Fátima. Quero saber de você como que estão os preparativos para esse grande evento que vamos ter aqui no Rio Centro, que é o Estética em Rio. Pela primeira vez no Rio Centro, né? Pela primeira vez no Rio Centro. Essa é qual edição? 18ª edição. 18ª edição. Então, eu queria que você falasse aqui as expectativas de vocês por trazer esse evento para cá, para o Rio Centro. Por que vocês tomaram essa decisão? E como é que estão os preparativos aí para esse grande momento? Eu já estou ansiosa, porque eu não sou da área de estética, mas adoro ir. Não, então vamos lá. As expectativas são as melhores possíveis. O porquê nós viemos para o Rio Centro? Porque o evento cresceu e nós temos uma indústria toda que se prepara para lançamento de produtos, né? Muita tecnologia. Esse ano terão muitas indústrias de tecnologias, novos protocolos, insumos. E o Rio Centro tem um complexo. Dentro do Rio Centro tem um hotel que pode atender muito bem, hospedar bem, né, todos os nossos expositores. Então, a gente achou melhor a vinda do Rio Centro. O principal motivo foi esse. O evento cresceu e aqui a gente tem uma hotelaria. E quem não quiser ficar ali no complexo do Rio Centro, também tem aqui a Orla do Recreio, que é maravilhosa. O CS Design também é o hotel oficial, assim como o Lagune. Os dois estão lá no nosso site como os hotéis oficiais do evento. O evento é maravilhoso, né? Acho que você já conhece o evento, né? O nosso principal objetivo é a qualificação profissional e mostrar para os profissionais do setor o que está acontecendo de novidades. São muitas as novidades. Esse ano, por exemplo, a gente está com a 2ª edição do Congresso de Nutri. Então, a gente vai estar abordando o que é a beleza de dentro para fora. Né? Aquilo que realmente tem que ser cuidado, vamos dizer assim, né? Porque a beleza ela não é só externa. Então, a gente tem que se cuidar, ver a alimentação, os hormônios. Então, é uma discussão bastante ampla. E nossos palestrantes são médicos, nutricionistas, farmacêuticos, que lidam bem, né? Vamos dizer assim, que hoje trabalham com todos esses setores juntos, né? Porque não tem mais um setor específico, né? Você hoje tem o nutrólogo, por exemplo. Além dele olhar o seu exame de sangue, tudo aquilo que está acontecendo. Hoje, por exemplo, eu quando vou fazer o exame, eu falei, gente, mas eu vou perder meu sangue todo, mais 40 tubinhos nisso. Porque eles fazem, né? Isso é muito novo. É verdade. Né? Eu me lembro de 10 anos atrás, não era assim. A gente saía lá só com hemograma. Não é mesmo, Denise? Enfim, hoje é tanta coisa. Isso tudo será tema, né? São temas que serão abordados no Nutri. Temos os estetas,
que também é sobre as harmonizações, né? E vai ser tudo discutido, o que pode, o que não pode, o que se deve, o que não se deve fazer. E o Congresso Internacional de Estética, que está falando também com uma novidade, é que vai estar falando sobre gestão. Então, Muito a curadoria decidiu e nós aprovamos que o profissional precisa entender de gestão. E é uma das maiores dificuldades dos profissionais da área da saúde e beleza. Porque eles ficam ali no atendimento. Sim. Né? Então, é normal. Então, você estuda e você quer atender e manusear. E quem toma conta da sua clínica, né? Sim. O que você pode adquirir em termos, inclusive, de tecnologia, que hoje a tecnologia está muito a seu favor, pode te ajudar muito, são softwares que você pode, né, adquirir, que vai te ajudar na gestão. E agora é um congresso para profissional. Então, a nossa feira é uma feira de visitação profissional. Nós não temos consumidor final, Sim. Infelizmente. Já me pediram para fazer um evento de beleza geral. É verdade. Vamos pensar, né? É. De repente, quem sabe? Vamos ver se a gente faz uma parceria e a gente cria um Vamos. evento novo aqui. Porque seria interessante, né? Sim. Eu gosto de ir, sempre sou convidada para ir como imprensa, Como né? Para imprensa. poder a gente divulgar antes o evento, como a gente divulga vários eventos. Mas eu acho muito interessante, eu também tenho muitas clientes da área. Às vezes uma cliente me convida, vamos junto, vamos hoje, que hoje eu vou e tal. Então, eu acho muito interessante a gente saber as novidades, né? Até porque depois isso vai virar pauta e a gente vai estar divulgando isso. Então, é bom também ver isso na prática acontecer, né? Nos eventos, nos congressos. Então, parabéns, o evento é sempre um Nada. sucesso. E eu aguardo você lá. Eu vou. E vai aprender muito sobre as tendências de mercado. Legal. Porque o Estética em Rio vai estar discutindo sobre esse tema principal, que são as tecnologias e o que tem de novos protocolos para o setor. É Então, 27, 28? 28, 29 e 30 de junho. 28, 29 e Pavilhão 30 de 5. junho. Perfeito. Nos veremos Ok. em breve. Denise, a gente estava falando de eventos e você participa dos bastidores de um evento Isso. também, né? Em toda a preparação, o planejamento do que vai ser servido. Então, na verdade, o seu trabalho consiste em atender tanto a uma pessoa que está em casa, que quer comer uma comida saudável, bem feita, bonita, como também eventos. Eu queria que você explicasse um pouquinho todas essas áreas que você atua na gastronomia, contasse um pouquinho para a gente. A minha escola foi hotelaria, né, como eu disse, então eu já trabalhava com eventos e como eu era da área de eventos do hotel, eu comecei quando eu saí da escola, né, eu fiz a Le Cordon Bleu fora do Brasil e saí empregada já. Então eu fui direto trabalhar numa cadeia chamada Mandarim Oriental Hotel, que é a maior cadeia asiática do mundo, cadeia luxo. Eu sempre trabalhei nesse setor luxo. E quando eu fiquei por lá por 5 anos, aí depois fui para o Ritz-Carlton, porque na hotelaria é muito difícil você galgar rapidamente funções, então eu já estava assim, me achando competente de ter uma oportunidade melhor, e aí eu fui para o Ritz-Carlton, onde eu era da parte do Ladies and Gentlemen, porque tinha essa, vamos dizer assim, essa diferença, tinha aquelas pessoas que eram simplesmente funcionários do Ritz, mas tinha o grupo Ladies and Gentlemen, que era o grupo onde você atendia pessoas, clientes muito especiais do hotel. Então, eu trabalhei muito tempo nessa área de eventos, dentro da hotelaria. Quando eu venho para o Brasil, eu quis continuar nessa área de eventos, porque era onde eu tinha adquirido uma bagagem maior, né? E aí não foi nada como eu imaginei, foi muito difícil aqui, muito diferente. Eu tive um choque cultural dentro da minha própria cultura, porque eu saio do Rio de Janeiro aos 19 anos e volto aos 47. Nossa, eu não Então, sabia que você ficou tanto tempo lá fora. você é uma outra pessoa, né? Você vem ao Brasil de férias, curtir o Rio do melhor que tem, né? Mas não é diferente você voltar a morar dia a dia, trabalhar. E aí eu venho e não quis continuar na hotelaria, porque a hotelaria aqui é muito diferente do que era lá fora, né? E foi aí que eu fiquei um pouco assim, sem saber o que fazer. E foi aí que eu levei meu currículo no Senac, na Barra da Tijuca, às 10 horas da manhã, meio-dia. Na época, a Francine, que você conhece, estava me chamando para fazer uma entrevista no Senac. E 2 semanas depois eu estava como professora do Senac. Ai, que E eu massa. falei assim, bom, é um começo, é um recomeço. Aqui eu vou
vamos dizer assim, conhecer pessoas, porque eu não tinha networking, eu não tinha ninguém. E por que eu estou contando isso tudo? Porque realmente foi uma porta para mim. E quando eles viram a minha expertise e tudo, onde é que eles me botaram? Justamente, sempre que eles podiam qualificar um professor para fazer parte de grandes eventos e tudo, eu era uma dessas pessoas. Né? Então, eu acabei ficando na área de eventos sempre. Aí, comecei a abrir o meu pequeno buffet, que começou totalmente diferente do que é hoje. Era um buffet itinerante francês, que atendia pouquíssimas pessoas. E depois eu fui abrindo a minha mente, vendo que, né, a gente precisa ir, vamos dizer, galgar caminhos maiores, né? E aí comecei a fazer muito corporativo, fazer muita festa também, que eu gosto muito de atender também esse lado da comemoração, né? De entrar, eu sempre digo que eu entro para o álbum de retrato das pessoas. Com certeza. Porque se o buffet não estiver bom também, né? Você imagina, né? Então, né? Então você às vezes fez casamento, depois você fez o batizado, depois você fez o primeiro filho e você continua trabalhando, né? Com as pessoas. Famílias, Isso. Então eu gosto muito dessa parte, mas o corporativo para mim foi vamos dizer assim, movimentou muito, né? Porque eu comecei a trabalhar empresa para empresa, o que hoje em dia eu acho até mais confortável, se você quer saber, essa coisa de trabalhar de empresa para empresa, para mim é mais confortável. E aí vem a pandemia, eu fiquei como professora do SENAC por mais ou menos 5 anos, depois eu fui trabalhar no IBMR da Barra da Tijuca como professora de comida francesa, né? De cozinha francesa. Aí, nesse interim, eu começo a perceber que não dava para viver só sendo professora, que eu tinha que melhorar o meu negócio, ampliar, né? Amplio, aí trabalho com tudo isso que eu falei, e vem a pandemia, né? E aí eu dormi com não sei quantos contratos fechados e acordei com todos cancelados, né? Depois quero saber isso da Fátima também. E aí o que Como foi? E aí que foi que surgiram. Eu fui, parei e falei, vou parar e vou respirar. Eu pude, graças a Deus, parar, respirar. Contratei na época gente, fugiu o termo agora. Consultor? Um consultor de negócios que eu pedi assim, eu preciso me reinventar, que era o termo da época, reinventar. Hoje em dia eu não consigo mais nem ouvir mais isso, porque Ficar em tudo pânico. era reinventar. Então eu fui, contratei essa pessoa, ele foi e falou, não, nós vamos trabalhar com o que você já tem, né? Você não tem que ir para um ramo diferente e aproveitar seus antigos clientes, porque tem uma coisa chamada confiança já né, desenvolvida. Aí foi quando eu, munida também do meu sentimento de ver as dificuldades que as pessoas estavam passando naquele momento, que eram muitas, e resolvi cozinhar para as pessoas, porque as pessoas estavam com muito medo também, não sabiam onde que iam comprar, como ia comprar, estavam dando banho em 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, né? E aí eu vou e lanço os meus produtos de comida saudável natural. Natural por quê? Porque eu não uso nenhum tipo de aditivo, né? Não tem nada químico. Então ela é natural, comidas sazonais, né? Meu cardápio é todo voltado para o que realmente na época é o que tem de melhor para eu oferecer, e saudável porque uma comida bem feita nesses critérios ela se torna uma comida saudável. E eu sempre explico isso porque as pessoas pensam que comida saudável é vegetariana, é vegana. Não necessariamente, tem muito vegano comendo comida ruim, muito vegetariano comendo comida ruim. Então, você pode comer uma comida normal, entre aspas, assim, com todas as qualidades e classes de alimentos, e você está se alimentando super bem e sendo saudável, né? Então, por isso que eu sempre explico isso. E aí surge essa comida e eu falei assim, bom, vai ser temporário porque a minha vida é evento. E aí não foi. Eu fui muito bem na pandemia fazendo isso. E aí, quando retorna a área de eventos, eu não quis mais abrir mão de trabalhar com essa distribuição de comida. E hoje eu posso dizer para você que é onde o meu coração bate mais forte. É quando eu posso ajudar alguém a recuperar saúde,
a pessoa, muitas vezes eu recebi agradecimento de pessoas dizendo: eu não comia nada, Denise, hoje em dia eu como de tudo. Eu falava experimentar assim, coisas, experimentar, né? e ver que não é que a pessoa não gosta, é porque às vezes não foi apresentado um alimento de uma forma gostosa, né? Então muita gente falou para mim: eu fiquei mais saudável porque hoje em dia eu como todos os tipos de coisas, de legumes, verduras. Então isso para mim foi muito bacana, né? E finalizando aqui, hoje em dia eu também gosto de ensinar as pessoas a fazerem isso que eu faço. Né? Pessoas que queiram aprender a cozinhar com a minha técnica, a sua própria comida natural, sabendo que a técnica é muito importante nesse momento, desde a escolha dos alimentos até a finalização. Aí você vai na casa da pessoa? Eu vou na casa da pessoa, dou a aula e ela é capaz de promover sua própria comida alimentação natural e muito mais em conta, né? E muito gostosa, por sinal. Tudo que eu provei da Denise foi maravilhoso. Então foi essa minha pequena grande história. Muito bom. Fátima, ela falou sobre reinvenção e sobre pandemia. Como é que foi a área de eventos? Conta pra mim. Bom, vocês deram um break? Sim, foi o primeiro a parar e o último a voltar. A gente não podia voltar mesmo. Verdade. Por exemplo, a gente estava, em março de 2020, a gente estava montando estética em São Paulo quando fomos proibidos de dar continuidade à montagem. E foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Eu, na época, foi muito bom porque eu estava presidente da Associação Brasileira dos Organizadores de Eventos e Congressos, a ABOC Brasil. E isso fez com que nós nos uníssemos a outras entidades do trade, então hotelaria, eventos, aéreas, resorts, quando eu falo hotelaria, a BAV, que é a agência de viagens. Nós nos unimos, montamos um grupo chamado G20, através do ministro Paulo Guedes, porque quando a gente ia falar do que estava acontecendo, então, break, melhor vocês se unirem e a gente tentar montar um protocolo único para que a gente consiga atender. E foi maravilhoso. O governo, na época, foi um governo que deu muita atenção a gente, inclusive o ministro Sérgio Moro nos ajudou a montar não cancele, não cancele, adie. Por quê? Porque a gente tinha que ter preocupação com o consumidor, né? O direito do consumidor. Porque se todos nós tivéssemos que devolver... Imagina. Ia ser uma quebradeira, desde das passagens aéreas, a hotelaria e tal. Então, foi uma união maravilhosa que nós tivemos. E existiram medidas provisórias pelo Congresso, que muito nos ajudou. E aí nós conseguimos, nós tínhamos um prazo pós-pandemia de entregar aquilo que foi vendido, né? Vendido por nós e comprado por outros, um ano pós-pandemia. No nosso caso, a gente entregou tudo em 22, porque segundo semestre de 22, com os protocolos sanitários, algumas empresas puderam voltar a entregar os seus eventos. E foi isso que nós fizemos. Aí, em janeiro de 2020, início de 23, veio aquela onda de novo. Esqueci o nome da onda, não quero nem lembrar, mas enfim. Vamos lembrar, não. E tivemos que parar alguns eventos acontecendo aqui no Rio de Janeiro, como o Rio Innovation Week, eu lembro bem, aconteceu no JOC, um evento de tecnologia, enfim. Mas conseguimos, depois de também o PERSE, que muito nos ajudou numa união das entidades, e o PERSE ajudou muito o setor, porque nós tivemos o maior programa, né, de incentivo fiscal do governo, na época do governo anterior, que esse ano nós perdemos, e seria um programa até 2027, mas nós perdemos esse ano porque ano passado o ministro atual da Economia, ele disse o seguinte, que ele não podia mais dar esse incentivo para o setor porque o setor retomou com muita força. Mas há controvérsia, porque existem dívidas. Sim. Por exemplo, a hotelaria, por exemplo, né? Todos nós nos endividamos, pegamos Pronamp, sei lá mais o quê. Eu lembro bem, Dani, que nós pegamos uma taxa Selic a tomada de empréstimo. Todos nós pegamos, né? Tivemos esse incentivo, inclusive, do Ministério do Turismo. Porém, era uma taxa Selic de 3,75 na época. Você vê, já está quase 15. Você imagina quem tomou um empréstimo naquela época e agora o que está pagando. É verdade. Então, o setor não retomou. Ele teve, sim, que, graças a Deus, todas as previsões foram furadas, como a Denise mesmo falou, né, sobre se reinventar. E os eventos não voltam mais.
Imagina, eu cheguei a ouvir que evento seria aquela coisa digital, dentro da telinha. Ficou um tempo, né? Mas teve uma hora que era chato Não demais. tô mais ver isso, eu aguentava mais ver live. As Tava plataformas. mais ver live. Não, o Zoom, a plataforma de Zoom, eu já conhecia. Isso para mim não era uma grande novidade. Porém, nos ajudou muito. Acabamos com essa coisa de ponte aérea, de chegar em São Paulo 10 horas da manhã, porque era assim, as nossas reuniões, quem faz evento, feiras, congressos, sabe disso. Isso foi ótimo. E elas ficaram, né? Elas permaneceram, essa tecnologia. Pra gente foi maravilhoso. Mas imagina ver um evento, você comprar ali, fazer negócio por uma plataforma. Existiam eventos assim. E nós fizemos também. O estética, você vê como é que o setor de estética é maravilhoso e muito empreendedor. O nosso público pediu um evento online. Vocês fizeram? Nós fizemos e foi maravilhoso, porque nós também fizemos direito. Entramos no estúdio, botamos o profissional que sabia falar, né, dava aula e tal, botamos o modelo, a câmera ali mostrando aí peeling, seja qual for o protocolo, não, porque eu não lembro, né, que era para ser feito ali pela indústria, e a gente botou no YouTube e tal. Olha, nós tivemos mais de 39 mil pessoas. Mais do que vai no nosso evento. Sim. Porque também acho que o povo não tinha muito o que fazer. Mas cansou, né, essa coisa do online. Eu me lembro que eu tive uma comunidade online na pandemia, Glenn fazia parte, e aí no primeiro ano eu aguentei. Mas antes de chegar ao primeiro ano eu já não aguentava eu mesma fazer o evento online. Não dava. Ai, eu já estava cansada, eu já estava com preguiça. As pessoas estavam desanimadas, né? Queriam ir pra rua, só falavam nisso, né? Quando é que vai ter um evento? Por isso que voltou com muita força, assim, quando né, pôde acontecer. Porque as pessoas... Aquela demanda reprimida ali. Todo mundo queria pré-venda, na hora que abriu, nós todo somos mundo seres humanos, a gente precisa de contato, de ver, de abraçar. Por exemplo, se eu ir num evento de beleza, por exemplo, você tem que pegar, cheirar, né? Uma embalagem, um rótulo, enfim, tudo, o atendimento, tudo é importante, né, nesse momento. Mas não foi fácil. Não, eu posso te afirmar que muitos empresas do setor, aí eu falo do setor de turismo como um todo, né? E hotelaria, eventos, ainda estão em recuperação. Sim. Por conta dos 2 anos zerados, porque não foi fácil. Não foi fácil. E foi muito de repente, né? Então, as pessoas não estavam... A gente nunca teve isso, essa parada na história tão grande assim. Não então, ninguém nem sabia o que ia acontecer, Nem né? sabíamos o que ia acontecer, é verdade. Eu tinha acabado a revista impressa um ano antes. Mas eu estava num pique, assim, nessa época da pandemia. Eu estava no 8º evento seguido que eu fazia, aqui mesmo, no America Business Avenue, no auditório, para 150 pessoas, 150 empreendedores, 130, 150. E eu estava no 8º evento seguido, né, mensal. E eu falei, gente, agora que começou o negócio a esquentar, né? Porque a gente pegou o esquema de como ir. Aí veio a pandemia. Então a gente teve que se reinventar também, enfim. Essa palavra também me dá um pouco de arrepio. Não, e assim, as lives começavam, né, antes, sei lá, com 100, 1000. Hoje, às vezes eu entro, né? Eu acabei com isso na empresa, né? Falei com meus curadores, gente, para com isso, eu tô com vergonha. Eu entro em 2 pessoas. Isso depõe contra a gente, né? Melhor não fazer mais live, não. Mas tem muita gente que ainda faz. Obrigada. É bom saber como é que foi. Né? Não, porque eu sei que existem lives que são interessantes. Sim. Mas aquela coisa repetitiva de você fazer assim de anão, com os mesmos temas, isso eu acho que acabou. Já acabou. Nossa, acho que a gente fez uns 60 não quer mais, dias, né? assim, uma live por eu dia. lembro, A ele gente fazia fez. live todo dia, meio-dia. Todo dia, ele fez 60 dias. Eu não aguentava mais. Mas deu certo, ali na pandemia foi bom. Aí no domingo a gente chamava músico pra tocar, não tinha nada a ver com marketing, mas a gente ficou inventando coisas inventando. Né? Mas foi bem legal. Foi legal. Eu falava pra ele, eu botava lá, ligava e ficava ouvindo e fazendo outras Mas coisas. foi uma conexão importante, não deixou a gente tão alienado, eu acho. Né? Porque, e olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, até pelo Perse, que aí a gente foi ver agora o relatório, como existem empresas que cresceram muito na pandemia. O iFood é uma delas. Sim. E ele se beneficiou muito do Perse. Com certeza. Entendeu? E você vê como foi uma oportunidade de negócio. Né? Teve oportunidades para muitos segmentos. Sim, de entrega, né? Logística. E realmente essa coisa do reinventar, que é chata, mas a gente precisou fazer isso mesmo, né? Pensar fora. Eu fui fazer primeiro programa
de rádio, que hoje a gente faz podcast, mas era programa de rádio, foi 1º de abril de 2020, na pandemia. Foi na pandemia. Então, assim, eu sou publicitária, jornalista, profissional da área de comunicação, hoje há 29 anos, na época tinha 24, né? E eu nunca tinha feito rádio, nem coisa online, só na época da faculdade. Eu não tinha experimentado esse modelo. Já tinha feito várias coisas em comunicação. E, assim, acabou que já estava programado para acontecer antes da pandemia, mas a pandemia acabou reforçando. Eu quero saber do Glênio. Glênio, como você foi parar no marketing? Porque eu sei que você não começou no marketing. Eu queria que você contasse essa história aí pra gente. É uma longa E quanto história. tempo, né, isso acontece? Então, eu na verdade, assim, eu me formei em gestão, que era voltado para a área de petróleo e gás. E depois fui fazer engenharia também de petróleo e gás, né? Estava em outro universo. Mas o que me trouxe pro marketing foi a automação de marketing, que naquela época, isso 2013, 2014, era outro tipo de automação, não era o que a gente faz hoje, né? E como eu fazia engenharia, quando eu conheci a automação de marketing, eu vi ali uma engenharia de marketing, porque era uma complexidade de você ir pegando dados de comportamento do usuário, conforme ele vai se comportando, de determinada forma você direciona uma comunicação personalizada. E eu falei, nossa, esse negócio é incrível. E Você trabalhava no financeiro de uma empresa nessa época, eu né? trabalhava no financeiro de uma agência, e como eu falava inglês, ele me colocou para gerenciar uma ferramenta de e-mail marketing. Isso em 2011 para 2012. E aí essa ferramenta foi comprada por uma americana e virou automação de marketing. E aí eu comecei a estudar, fiz os treinamentos lá com o pessoal americano, etc. E eu me apaixonei pela automação, né? E aí naquela época a gente vendia muito para agência, então eu visitava as agências para vender o produto e depois eu ia nas agências para treinar a agência a implementar aquilo, porque era até meio novo no Brasil ainda, né? E aí eu percebi, eu falei, olha, as agências aí não estão sabendo fazer isso muito bem, eu estou ensinando elas a fazer. E aí eu resolvi abrir minha própria agência em 2016. 2015 eu pedi, né, para sair dessa empresa e abrir minha agência em 2016. E desisti de petróleo. O negócio é marketing. Que bom, né? Foi aí que eu caí de paraquedas nesse mundo do marketing digital. Aí abri a agência, aí você começa a estudar tráfego pago, copywriting, até design eu estudei um pouco, não é muito minha área, mas uma coisinha ou outra a gente enrola. É engenheiro, verdade. né? É. Engenheiro, né? Sabe fazer tudo. E fala sobre a Digital Sharp hoje. Então, quando eu abri a agência, ela era aberta para qualquer segmento, né? Mas eu percebi que os nossos melhores clientes, o que a gente conseguia entregar um resultado legal era na área educacional, né? Então, tanto que o nosso cliente mais antigo é uma escola. Então, hoje a gente é focado 100% na área educacional, né? Então, a gente atende creche, escolas, etc. E até outros segmentos também, mas principalmente escolas. É o que a gente sabe fazer muito bem, assim. E o objetivo deles é captação de novos alunos? Novos alunos. Ai, Isso. que Então, bacana. a gente faz as campanhas para captação de alunos no Google e nas redes sociais. Também faz criação de conteúdo, alguns clientes têm blog, etc. E já tem algumas coisinhas ali de automação que a gente coloca também. Que legal. De interação com inteligência artificial, com WhatsApp, pelas redes sociais. Então já tem algumas coisas que a gente está... Eu estou trazendo a automação e implementando com esses clientes, né? Esse é o negócio do futuro, né? Todos nós precisamos desse digital aí, nos apoiando. Todos nós, todo segmento, né? Não, e o Glênio recentemente, porque tem 2 anos, o Glênio Machado consultor, 1 ano. Acho que 1 ano e meio, por aí. O Glênio, que eu decidi percebeu, aceitar isso na minha vida, né? É porque eu falava, Glênio, eu já não era mais cliente da Digital Sharp, né? Mas a gente mantinha relacionamento e ele era nosso cliente. E eu falo, Glênio, eu fico sempre precisando de você. As pessoas precisam do Glênio, não é só da Digital Sharp, é diferente, né? Sim. Você precisa, né? Isso precisa ser um negócio, né, Glênio? Pois é. E eu fui uma das principais incentivadoras dele. Glênio, você tem que abrir uma consultoria de inteligência artificial, porque eu chego com um problema e você pensa numa solução. Só que eu tenho que pagar por isso, o cliente tem que pagar por isso, né? Sim. E aí a gente quer a solução e quer que implante também, quer que acompanhe para ver se vai dar certo, né? E quer que ajude. Então fala um pouquinho desse teu trabalho da consultoria. Primeiro, assim, começou com a inteligência artificial na minha vida que eu comecei a testar. Lá em 2023, abri uma conta e comecei a conversar. Aí, dá para fazer algumas coisas aqui. Aí eu comecei a fazer algumas coisas do meu dia a dia. E aí eu falei, esse negócio aqui é interessante. Aí
eu comecei a ler, a ver vídeo, a pesquisar, comprei um monte de curso, comecei a aprofundar e comecei a implementar em quase tudo, assim, né? E aí, conversando com a Dani, ela foi quem me incentivou, assim, por que você não abre uma consultoria nessa área? Você já tá me ajudando aqui, né? Tem pessoas precisando, então por que você não dá consultoria nessa área? Eu falei, então vambora, me ajuda aí. Me ajuda aí pra eu poder criar esse novo braço, assim, do Glênio Consultor de inteligência artificial, mas eu trouxe também a parte de automação. Porque hoje dá para você automatizar muita coisa dentro da empresa, e é o futuro. Tudo aquilo que você faz de forma repetida, você pode automatizar e você pode colocar inteligência artificial para te ajudar nesse processo. Né? Então, a gente olha para dentro da empresa e vê tudo que você está fazendo. O que aqui é robótico? Então, vamos colocar um robô para fazer. Legal. Né? E você não precisa mais gastar tempo com isso, você vai focar na sua própria inteligência. Então, você coloca a inteligência artificial para fazer algumas coisas que são mais simples. Hoje, ela faz coisas mais simples, mas dá para fazer coisas até mais complexas. Mas você coloca essa parte mais simples e deixa o seu maior potencial, que é a sua arte do seu trabalho, seja o que você faz, né, para você poder focar nisso, né, na estratégia do seu negócio, pensar em outras coisas, do que ficar entrando lá e, como um robozinho, ficar copiando e colando coisas, preenchendo planilhas ou qualquer coisa desse tipo. Assim. Hoje em dia, não é mais inteligente a gente ficar perdendo tempo fazendo isso. Monta uma automação, coloca um robô lá para fazer e ele vai fazer automático. Você só revisa, né? Você sabe que eu tenho um sonho na empresa das inscrições dos congressos. Eu queria um robô 24 horas lá fazendo inscrição. Vamos realizar esse sonho. Realiza esse sonho. Eu ainda tenho telemarketing. É. Por que não? Mas eu tenho também que as pessoas não querem falar com robô. Querem falar com pessoas, querem confirmar conta. Ah, mas essa conta mesmo? Ah, essa empresa mesmo? A gente tentou colocar, né? RD Station e tal. Eu não lembro, porque tem alguém que cuida disso pra mim. Eu não lembro, né? Não é minha praia. E eu falo assim de verdade, sabe, Dani? Eu falei, gente, eu tenho 60 anos. O meu HD não tá mais como era. Eu já tenho muitas informações, não quero aprender mais nada. Chega, não quero. Tá bom como tá. Porque, assim, é muita coisa, né? São muitas informações, já viaja muito, né? Enfim. Mas eu tenho um grande desafio que é esse, é colocar realmente as vendas das inscrições dos congressos, porque a gente atende do Brasil e do mundo, vamos dizer assim. A gente tem muitos visitantes do Chile, da Argentina, e eu sempre tenho que deixar alguém ali no atendimento. E a gente está vivendo uma evolução muito rápida em tudo isso, né? Então, há alguns anos atrás, a gente tinha os bots, né? Que é aquelas mensagenzinhas prontas. Então, isso já está muito ultrapassado. Tem muita gente que ainda usa. E aí, depois vem a inteligência artificial, que ele vai consultar um banco de dados, vai pegar a resposta e vai escrever de uma forma mais humanizada. Então, isso começou até um pouco robótico também, você percebe, né? Mas, hoje em dia, as inteligências artificiais estão evoluindo e também a pessoa que está configurando, ela pode fazer um treinamento para aquele robô, a gente chama de treinamento, né, que é criar um prompt, que ele consiga responder de forma mais humanizada. Boa. Então, se você organizar direitinho, tem pessoas que colocam e não assumem que é uma inteligência artificial que está ali. Ah, eu sou fulano de tal, coloca o nome e vai indo na conversa. Né? Eu tô com uma mania de perguntar, você é um robô? Eu tô com uma mania de perguntar, você é um robô? Maria, Ana, né? Enfim, a gente nunca... Carolina... Em outros casos, você pode assumir, eu sou uma inteligência artificial, vou respondendo... E se você quiser, você pede para falar com o humano, alguma coisa assim. Eu acho que o humano não vai ser substituído, mas vai diminuir. Deixa mais pro final, né, do funil ali. Inclusive, tem muitos profissionais que eu acompanho já de tempos, que são focados na área de vendas, que falavam sobre criar equipe de SDR e não sei o quê. Hoje, eles estão focados em inteligência artificial para fazer o atendimento. Então, se ele tinha uma equipe de 30 vendedores, hoje em dia ele tem 2, 3 lá. Nossa, eu tô vendo muita divulgação no Instagram nesse sentido. Eu também. Inclusive, enfim. Então, acho que inteligência artificial hoje é tudo. Na área da estética é algo surreal, assim. Inovador, assim. Hoje você deixa até de fazer um lifting, gente. Por conta de ultrassom. Aí você fala, mas tem inteligência artificial? Muita. Entendeu? Hoje você pega um fio de cabelo... Você vê se aquela pessoa, como é que são as vitaminas, se tá, sei lá, tá equilibrado, não tá, não sei falar os termos técnicos. Eu fico impressionada. Meus filhos, né, eu digo assim porque são mais novos. Minha filha faz consulta pelo não fala como é, não. Telemedicina não é o médico, ela vai no IA. O diagnóstico.
aqui, mãe, olha o diagnóstico certinho. Eu falei, pelo amor de Deus, nem me mostra isso. Nem me mostra isso. Eu me recuso a ver isso. Eu sou totalmente aberta à inteligência artificial. Eu tenho um relacionamento muito bom com a minha. Inclusive, assim, se eu pudesse pagar um plano mais alto, eu pagaria. Porque tem planos que são para cientistas, para pessoas, assim, de uma elevação, vamos dizer assim, mental tremenda. E o grande segredo são os prompts. E por que ela nunca vai substituir o ser humano? Porque para você usar bem a sua inteligência artificial, ela está ali para te servir. Então, você tem que dominar o seu assunto. Boa. Se você domina o seu assunto, você vai fazer os prompts corretos, porque tudo é o alimentar. É criar um relacionamento com ela nesse sentido, de alimentar com detalhes, e ela vai seguindo a sua forma. Né? Então, quanto mais você alimenta, quanto mais você sabe o seu objeto de trabalho, vamos dizer assim, de estudo, o que seja, você alimenta melhor a sua inteligência artificial. Então, ela também não vai funcionar se você não for um expert no seu assunto. É verdade. Se você for uma pessoa de conhecimento raso, a sua inteligência artificial vai ser uma inteligência artificial rasa. Se você é uma pessoa extremamente que estuda, que se alimenta também de muito conhecimento, que sabe muito o que está fazendo, você vai fazer prompts cada vez mais sofisticados, que levem a respostas que você realmente precisa ali no momento, que faz você o quê? Você não podia pegar um livro, você não podia fazer um curso, você não podia... É a rapidez. Se você trabalha bem a inteligência artificial, no que você ia gastar talvez não sei quanto tempo fazendo algo, ela te dá ali naquele momento. Mas não subestime de que ela vai fazer, faça um e-book em 7 dias. Se você não souber realmente alimentar, você vai fazer um e-book muito ruim. Né? Porque a inteligência artificial ela é o que o comando... Olha eu como estou sendo ousada de falar de uma coisa que você é especialista. Mas assim, o comando é tudo, é você que dá o comando. Ela sem o comando, ela não é nada. Então, esse preconceito que as pessoas têm, porque a inteligência artificial é uma coisa negativa, não sei. Não, tem teses e teses, mas eu acho que ela veio para revolucionar, para ajudar. Eu vejo só coisas positivas, porque a coisa negativa não me pertence. Nem quero ver. Eu não quero nem ver, porque eu não vou fazer, não é esse caminho que eu vou buscar. Também acho. No caso da beleza, inclusive, ela não substitui nunca a mão. Não. Né? Precisa sempre de um profissional ali. Talvez um dia tenha um robô que vai por enquanto não. Não, eu não queria. Mas você falou uma coisa que é o prompt, né? Eu não tinha nem usado essa palavra ainda. Que existem alguns níveis, né? O prompt é a mensagem que você manda, né? E aí ele vai te dar uma resposta. Você pode pedir de forma simples. E aí entra a engenharia de prompt, que é você pensar naquele prompt todo detalhado para ele te dar uma resposta mais precisa, né? Você já vai para um outro nível. E aí quando você tem tarefas repetidas, que você sempre faz aquilo, em vez de você ficar copiando, colando o mesmo prompt, você cria um agente que já está com aquele prompt na memória e ele fica muito mais fácil. Eu mando oi e ele... Então, Glenn, vamos fazer aqui a sua pauta, etc e tal. E um grande diferencial. Se eu vou fazer uma pauta de conteúdo, eu entendo sobre o assunto. Uma pessoa que não entende sobre o assunto e for fazer uma pauta utilizando a inteligência artificial, a visão dela de se tá bom ou não tá vai ser diferente da minha. Então eu vou pedir para ele corrigir, vou pedir para ele refazer e vou ajustar para isso. Vai pedir para focar em determinado tópico que deveria ter mais espaço, né? Vai criticar ali, vai dizer, não, precisa melhorar, não é isso que eu quero, não, eu quero... Você tem que conhecer, ter conhecimento. Eu acho que dá profundidade, né, a qualquer tema. Exatamente. Você se aprofunda mais. Então, qualquer pessoa pode ser capaz de fazer uma pauta de conteúdos para o seu próprio negócio, utilizando a inteligência artificial. E vai ficar bom. Mas o social media, que entende do assunto, ele vai fazer isso potencializado, com certeza, muito mais rápido e com muito mais inteligência. E tem o conhecimento que a gente não tem. A gente tem esse conhecimento aqui que, para mim, é o elementar. Nem todo mundo tem, mas eu acho que é o elementar. Agora, a pessoa que estudou, que é um expert, lógico, ela disso, imagina onde ela não pode chegar. Com certeza. Né? São muitas novidades, a gente tem muito que aproveitar, e eu sempre lembro que o Glênio falou, sempre que o Glênio fala, a gente tem que saber perguntar, né? As perguntas certas é que vão trazer os resultados. Mas eu fico com a minha tese, eu quero ver assim,
eu quero aproveitar, mas conhecer o básico. Gente, é verdade. Mas você tem alguém na equipe que vai pensar nisso. Ah, sim, né? com certeza. Eu quero falar dessa revista maravilhosa, gente. A pessoa que teve uma revista durante 23 anos impressa, quando eu vi a revista, eu fiquei assim, olha que linda. E aí eu perguntei, é mensal? Vai ser mestral? Ela disse que é bimestral. Eu queria que você falasse um pouquinho. Qual o principal objetivo de vocês produzirem essa revista? Ela não é de um evento, ela é de um segmento todo, o segmento da estética. Eu queria que você falasse, vou até entregar ela para você, que aí você vai falando e vai mostrando um pouquinho pra gente. A revista, ela dá, vamos dizer assim, ela complementa todo o conteúdo que o profissional, que a gente entende que o profissional precisa tá ligado, conectado. Então, por exemplo, aqui tem alguns... Vamos lá na feira, você vai ver aqui tudo o que aconteceu. Começa aqui, né? A estética em São Paulo, vai estar falando um pouco do evento, os números do evento. Aqui eu, né? Os meus sócios, outros diretores. Legal. Que a gente também não valoriza muito as nossas imagens, não. A gente dá sempre oportunidade, tá vendo? Um evento grandioso, aqui, tá eu aqui porque foi a abertura do evento. Mas assim, a gente aparece pontualmente. O profissional, ele recebe essa revista, ele é uma assinatura. É uma assinatura, isso que eu ia perguntar. É assinatura, e o profissional que assina, ele recebe a revista bimensal para que ele continue entendendo os protocolos, o que tem de novidade. Aqui tem especialistas que falam, né, sobre um procedimento novo, que entra no debate, por exemplo, sobre essas canetas de emagrecimento. Você vai encontrar a caneta de emagrecimento lá na minha feira? Não. Nós não trabalhamos com essa indústria, mas você vai ter especialistas aqui que vai falar sobre. Por quê? Porque a gente entende que numa clínica de estética, a pessoa quando entra, com qualquer seja o que ela quer fazer, uma drenagem, um emagrecimento, ou uma limpeza de pele, o profissional, ele tem que entender de tudo. Há algum tempo atrás, a cirurgia plástica, e eles entenderam bem isso, hoje elas são as queridinhas, vamos dizer assim, os fisioterapeutas e as esteticistas são os queridinhos dos cirurgiões plásticos. Por quê? Porque são eles que indicam para cirurgia plástica, Sim. porque eles têm as limitações. Não, aqui eu não posso. Procedimentos invasivos eu já não posso mais fazer. Faço até aqui, daqui para lá. Exatamente. Então é isso. Então todos eles, a gente entende que todos os profissionais precisam entendendo de tudo. Dentro da limitação lá deles, sim, ou do que eles realmente podem e querem fazer. Porque, por exemplo, saber sobre todos os assuntos, exatamente, que estão sendo debatidos e estão sendo... porque sim, os setores, a fisioterapia, por exemplo, a fisioterapia está muito na estética, né? Existe sim o fisioterapeuta, sim, aquele, né, do Pilates, né, aquele que trabalha... cuida da dor. Mas hoje, acho que 50% está na área de estética, está com a sua clínica de estética fazendo procedimentos estéticos. E o fisioterapeuta, pelo conselho, é aprovado fazer injetável. Então, ele pode fazer harmonização facial. Sim. Biomédico, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro. Estetas. Eu tenho congresso de estetas. Eles podem usar esse tipo de procedimento. Então, isso aqui é importante. Então, existem informações de conselho, aquilo que pode, aquilo que a vigilância sanitária permite, aquilo que não permite, aquilo que a Anvisa, que é já uma regulação nacional, porque as vigilâncias, elas seguem lá a regulação nacional da vigilância, da Anvisa. Mas cada estado tem um procedimento, sim, tem um tipo de atuação. Então, a revista é essa conexão, por isso que a gente tem muito carinho. A gente está na contramão, vamos dizer, você sabe bem disso, sim, né? Então, vocês ainda têm um veículo? Temos. Então, tem quanto tempo a revista? A revista tem 10 anos, 12 anos. Nossa. Ela tem 12 anos, ela está junto com a Estética em São Paulo, porque começamos pela Estética em Rio, uhum, que vai para a 18ª edição. São Paulo fez 10 anos agora, que foi um evento maravilhoso. Inclusive, fizemos um show com o J Quest para celebrar os 10 anos. Foi no AMB, Centro de Convenções AMB. E a gente também faz Curitiba, ano, uhum, que vem. A gente fazia Florianópolis, no Sul, e a gente faz o Ceará. Por que a gente tem... Vocês fazem o mesmo evento em vários outros estados da federação? Não. Não é igual. São diferentes. Os nomes, né? Estética em Nordeste, sim, Estética em Sul. Por que também? Para dar oportunidade, Dani, daqueles profissionais que não podem sair de seus estados.
Porque a gente sabe que além do custo, né, aérea, hospedagem e tal, tem um profissional que ele está ali de segunda a segunda. É o empreendedor, né? Precisa Exatamente. estar ali no negócio dele. No negócio dele, né? Hoje, os salões, inclusive, de beleza, que não é o nosso segmento, você abre até domingo. Sim. Antes, não abria de jeito nenhum. Por exemplo, laser está dentro aqui do nosso segmento. E as empresas que trabalham com laser, com depilação a laser, também trabalham, abre domingo e tal. Então, a gente levou para outros estados, até pedido dos próprios profissionais, que nos procuraram, alguns de outros estados. Poxa, faz esse evento aqui e tal. Porque o nosso principal objetivo é a qualificação profissional. Sim. E a revista também gera networking, né? Por Sim. exemplo, eu estou no Rio, tem em São Paulo, eu vou, conheço pessoas de lá. Sim. Enfim, são outros conteúdos, são outros assuntos que vão ser abordados, né? Não é um evento igualzinho que vai se replicando. Não é. Né? Não é. Por exemplo, São Paulo é um evento internacional que acontece em abril, o primeiro evento do Brasil do segmento. Então, no Estética em São Paulo, tudo de novidade, né? Todos os lançamentos, tudo que vai estar acontecendo, que está vindo da Europa, ou que já foi lançado, acontece no Estética em São Paulo. Principalmente a tecnologia. Quando eu falo de tecnologia, eu não estou falando só de máquinas, eu estou falando de produtos. Existem hoje produtos de tratamento que têm essa tecnologia também, né? De insumo. Sim. Hoje vocês devem estar ouvindo falar, eu não vou saber falar o termo técnico, mas a história do salmão, PDRN. Isso nós estamos falando de produtos. Né? Alguns sérums, tal, para o rosto, tal, é produto. Então, é tecnologia, mas é produto, não é máquina. É tecnologia e tem muitas máquinas. São muitas máquinas também. Vocês, agora 28, podem ver. Hoje até eu me assusto. Falei, gente, mas essa empresa, outro dia eu estava aqui com duas, três máquinas, daqui a pouco eu já vejo um monte de máquinas. Falei, gente, inclusive máquinas até que você entra, né? Não é mais aquela coisinha. Tem tantas pequenininhas, que são os ultrassons, vamos dizer assim, que hoje tem uma tecnologia tremenda, ultrassom. E é isso, e a revista é essa continuidade. Eu acho um mimo, um luxo. Eu peço desculpas aqui para os meus colegas que estão sentados à mesa, que eu só trouxe para a Dani, mas imagina. Depois eu deixo com a Dani para que todos possam... Muito legal mesmo. Eu sou super fã, né? Jornalista. E a gente não quer acabar. Existe um projeto, Dani, já pediram, já fomos procurar para que vire um podcast a revista. Ia ser ótimo. A gente está analisando, vendo essa possibilidade. Hoje o que a gente faz é muito o que a gente fazia na revista. Divulgar as marcas, os negócios, fazer as entrevistas. A gente fazia isso através da Utilitar Revista, né? As páginas de entrevista dos clientes, as matérias. Mas você pode botar uma TV, né? Eu tenho uma TV Negócio Estético. Você pode fazer a TV Utilitar no YouTube. Já pensamos em fazer. Mas ainda não fizemos. Pode fazer. Já pensamos em fazer, inclusive, outros formatos de ir nos negócios e filmar e fazer as entrevistas locais, né? Sem vocês virem aqui, ir na sua empresa, ir no seu negócio. Tem muitos projetos aí, né? Tem alguns que vão ser realizados no 30º ano. Ano que vem. Deus quiser. Mas hoje a gente perdura aí o trabalho que a gente fez no impresso com utilitaronline.com.br, né, com o portal, e o Utilitarcast também. Mas amei. Vou ver tudo. Obrigada. Você vai adorar. Obrigada a você. Denise, eu queria que você falasse um pouquinho do lançamento dos seus produtos, né? Estou acompanhando tudo. Até elogiei. Nossa, que fotos tão lindas, né? Os produtos. As pessoas podem não só comprar seus serviços, como também produtos que já estão prontos, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa novidade. Isso surgiu muito por causa das ceias de Natal. Porque como eu monto todo aquele menu, aquele cardápio especial, aliás, não é bem pelas ceias de Natal, não. São das datas festivas, no qual eu tenho também aquela entrega de comida, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, das Mães, ceias de Natal. E aí o que acontecia? Eu fazia a entrega e a pessoa falava assim, nossa, eu adorei, estou dando um exemplo, eu adorei aquela farofa que você fez. Você não vende só farofa, não? Eu achava isso estranho no início. Nossa, eu adorei a massa. Você não vende só um molho, não? Eu sou apaixonada pela campanata de berinjela. Eu adorei aquela cocada de colher que você fez. Você não vende só, não? Eu achava isso meio assim... Não tem nada a ver eu pulverizar assim e tal. Mas depois eu vi que tinha. Porque na sua esteira de negócios é muito importante você ter
você poder atender aquele cliente que de repente não vai comprar um buffet de não sei quantos R$1.000, mas ele pode comprar sua caponata, né? E quem sabe um dia, através da caponata, ele vai te indicar, ele vai comprar, né? Então eu comecei a amadurecer, porque também não adianta você pegar um monte de frente e você depois não dá conta de nenhuma, ou você vai muito bem numa e a outra vem para dizer que você não gostei dessa versão, né? Eu tenho muito cuidado em relação a isso, né? Como tenho agora a questão da mentoria, que eu estou me tornando uma mentora. Eu sempre falo, né? É melhor mal feito do que bem feito, mas eu falo, não. Se eu tenho uma certa reputação numa área, as pessoas acabam comparando você na outra. Ela é muito boa nisso, mas nisso até que eu não achei ela tão boa assim, né? Então, a minha cabeça sempre é voltada para isso. Eu sou um pouco assim quando eu for fazer, eu vou iniciar e vou terminar com o mesmo carinho e atenção que eu dou ao que eu faço. E aí eu comecei, agora eu já posso começar a trabalhar esses produtos, né, que não vão atrapalhar o meu dia a dia, que não vai atrapalhar a minha concentração em outras coisas, que eu posso realmente me dedicar. E aí eu quero fazer, né, eu estou ainda no início, né, vou melhorar, eu digo isso, melhorar esteticamente, as embalagens, melhorar as informações, porque é tudo muito artesanal mesmo. Por quê? Porque também é uma experiência que eu estou fazendo inicialmente. Então, eu estou dando muito de presente, em vez de estar vendendo ainda, porque eu quero o feedback das pessoas, eu quero que elas digam, olha, adorei, olha, achei... E eu pergunto mesmo, vem cá, acha que tem que ter mais isso? O tempero tá bom? E vou fazendo essa pesquisa. E quando a pessoa ganha... Eu acho que é bom que ela... E com essa intenção que eu falo, eu estou te dando, não é só para você comprar em mim. Eu estou te dando para você me ajudar a vender isso aqui. Então, pelo amor de Deus, seja sincera, não vai magoar. Denise, achei meio sem graça, acho que podia... Isso é muito importante. Então, eu estou fazendo essa doação, que é uma pesquisa de mercado, que eu achei a forma mais barata de fazer, né? E já com seus possíveis clientes. Com possíveis clientes. Um monte de provador, nem sem custo, só do produto. E é aquilo, né? Dando o que você recebe, né? Eu acredito muito nisso. Então, a pessoa se sente presenteada, especial, porque eu escolho as pessoas, eu geralmente escolho pessoas que eu acho que ela realmente... Ela é um potencial cliente, ela é muito semelhante às pessoas que eu vendo. Então, ela vai ter um resultado. É a sua persona mesmo, né? É a minha persona e, assim, até agora eu tive feedbacks positivos, porque, assim, não é que eu seja o supra-sumo. Eu sempre digo, e eu boto sempre como exemplo, o Chanel número 5. O Chanel número 5 é o perfume, talvez, o mais famoso do mundo. Ninguém pode dizer que ele não tem uma boa fixação, que ele tem 1000 qualidades dentro da ficha técnica dele e tal. Mas tem gente que diz que não gosta. Não suporta o Chanel número 5. Tem gente que diz que não gosta. Então, acho assim, se tem gente que se um Chanel número 5 pode sofrer crítica e ter quem não gosta, quem sou eu na fila do pão para alguém não gostar do meu tempero, não gostar daquilo que eu fiz, entendeu? Então, a gente tem que ter essa tranquilidade, né, das pessoas provarem e falar, Denise, achei que não... Eu acho isso... Eu prefiro isso do que o elogio. Sim. Porque se a pessoa... Quem elogiar, não, Denise, para mim está perfeito, está maravilhoso, que bom. Mas tem pessoas que às vezes falam, Denise, eu acho que faltou um pouquinho mais de tempero nisso, aquilo e tal. Mas os feedbacks normalmente são bons. E quais são esses produtos iniciais? Os produtos, o que eu tô trabalhando agora? No molho pesto, que eu acho que o meu molho pesto é um molho bem gostoso. O molho... e também tem a ver com a minha pegada de ser uma coisa mais natural e mais saudável. O molho de tomate, eu não me vejo, por exemplo, fazendo um molho 4 queijos. Eu faço um molho 4 queijos, mas não é o que eu gostaria de vender. Então, eu tenho essa pegada da coisa mais saudável, menos calórica, eu gosto dessa área. Então, por exemplo, o molho vermelho, o pesto, eu faço um doce de leite que eu faço há anos, de receita de família, que tem praticamente 100 anos essa receita. Nossa. Que é da minha avó, lá no Espírito Santo, que fazia, né?
Vou botar algumas, por exemplo, alguns temperos mesmo, que eu faço junções de temperos, que são, vamos dizer assim, são algumas alquimias que eu faço para a pessoa temperar. Eu quero temperar o meu peru, eu quero Esqueci de temperar falar o meu para você trazer um pernil. produto para a gente mostrar aqui. Sabe, porque a pessoa gosta, eu sei que ela gosta, que ela compra, então por que não colocar isso? A farofa, que o pessoal diz. Eu tenho um cliente que ele disse que quando ele encomendava a farofa, ele pegava uma parte para ele e ficava comendo a semana inteira uma colherzinha de chá para a farofa não acabar. Que A ótimo. minha maionese, que é uma maionese muito gostosa. Uhum. Então, assim, eu vou pegando esses produtos que as pessoas sempre me pedem e eu quero aumentar, mas para começar, São esses. eu quero esses aí depois Nossa, eu muito vou... bom, né? Sim. Muito bom. Vai fazendo. Interessante. Parabéns. Esse doce de leite. Também já Glênio, fiz. você Eu já que é dei de vegetariana. presente no Dia das Mães, todo mundo que comprou em mim alguma coisa já levou o doce de leite, a cocada de colher é um sucesso. Deixa o pessoal endereço gosta aí, muito. Aí eu tô assim, melhorando para poder, quando sair realmente com uma pegada mais profissional, porque precisa, né, ser um pouquinho mais profissional. Aí eu já tive assim um estudo de campo, né? Já tenho uma ideia de que... E aí não vai deixar de ser artesanal, claro, não tem nem condições de industrializar, nem é meu propósito. Mas aí eu vou poder oferecer uma coisa com cara assim mais... acho que assim, uma cara mais bacana que eu pretendo oferecer mesmo para Já vender. com uma embalagem. Parabéns. Né? Na Isso, próxima vez você isso. volta e traz essas coisas todas pra gente experimentar. Daniela Com por Ana Maria certeza. Braga. Lembra de me convidar. Glênio, queria que você desse dicas, né? Quem acredita, quem não acredita ou quem tem dúvidas sobre inteligência artificial, acha assim, mas eu acho que vai descaracterizar meu negócio, eu acho que meus clientes preferem esse atendimento mais humanizado, ou então, eu não vou usar. Eu conheço uma assessora de imprensa que ainda lê 30 veículos por semana e não usa inteligência artificial. A semana passada eu ainda briguei com ela. Falei, amiga, você ainda bota isso na internet. Kelly Beltrão, ó, beija você mesmo. Ela bota lá na internet. Acabei de ler as 28 vezes. Eu falo, usa a inteligência artificial, amiga. E ela, mas eu gosto, eu ainda tenho esse apego. Então, assim, queria que você desse dicas, né, de como a pessoa pode se aproximar da inteligência artificial no negócio, experimentar e entender que ela pode ser muito útil e pode ajudar demais. Tá bom. Primeiro que assim, a gente já entendeu que é uma realidade que já é o presente, né? Então é mais o futuro. E a gente começa a ver um monte de notícia, ver um monte de coisa na internet que está todo mundo usando para isso, para aquilo, etc. E às vezes até a gente que está estudando muito isso fica perdido no meio de tanta informação e tanta coisa, né? Então dá um certo pavor e desespero porque a gente não sabe, eu converso com muitos outros donos de agência, a gente não sabe direito para onde vai isso. Sim. Então será que eu estudo isso, mas vai mudar tudo daqui a 2 anos? Eu não sei, mas eu estou estudando e estou implementando. Então a gente já sabe que é uma realidade. E eu acho que a gente resistir a essa realidade não vai adiantar. Não adiantava você resistir à internet quando ela chegou ou ao smartphone quando ele chegou. Ele chegou e pronto, a vida mudou. Você não vai usar mais telefone com botão. Apesar que tem uma onda assim de alguns jovens que estão voltando a usar telefone com botão para sair da internet, etc. Mas enfim, só um parêntese. Então, não tem mais para onde a gente correr, sabe? É uma realidade, então não adianta resistir. O que você pode ter uma preocupação, mas não vai sair da minha essência, etc. E aí depende muito da forma como você vai utilizar, né? Se você vai utilizar, por exemplo, né, a inteligência artificial para escrever o conteúdo que você vai colocar no seu blog, etc., você não vai só copiar e colar, né? Lógico. Você vai revisar, você vai colocar a sua essência, você pode treinar ele para escrever um pouco mais parecido com você. Você manda alguns textos que você já escreveu, olha, escrevo dessa forma e tal, me ajuda a escrever. Ou você mesmo escreve, pede só para corrigir. Então, assim, ele vai tirar os erros de português, gramática, alguma coisa que tem ali, pode te ajudar também a melhorar a elaboração da sua ideia. Então, não é pedir para a inteligência artificial fazer por você o seu trabalho, mas é pedir para que ela te ajude. Porque vai ser um revisor, vai ser um consultor, vai ser alguém que vai potencializar aquilo que você já faz. E você pode também potencializar a sua arte.
seja lá, né, o que você faz. A sua arte é o evento, a sua arte é a gastronomia, a sua arte são muitas, né, são as conexões, é a produção, né, dos conteúdos e tudo mais. Então você vai potencializar a sua arte, deixando que a inteligência artificial faça aquilo que é um pouco mais robótico. Então que eu diria assim, dê uma chance. E comece pelo menos no chat gratuito lá, a trocar umas ideias, e você vai ver como ele pode te ajudar. E inclusive para coisas assim, dilemas da vida, sabe? Eu tô aqui com uma situação, não sei, com meu marido, com a minha esposa, ou com meu filho, aconteceu. Você conta a história para ele e... Agora a Fátima não vai aguentar. Não pede para ele... Você não sabia, é verdade? Psicólogo, inclusive. Você não precisa pedir para ele te dar a resposta, mas para te ajudar a encontrar lacunas de pensamento. Olha, aconteceu essa situação. Para texto eu uso. A minha opinião é essa, e o que eu não estou enxergando nessa situação? E ele vai... Cara, é incrível isso. Ele me ajuda a dar uma clareza mental. É porque ele não tem juízo de valor, né? Ele não tem juízo de valor. Então ele vai... E em relação ao uso, assim, para atendimento, etc., ele pode ficar bem humanizado se ele for bem treinado. E uma coisa que eu sempre falo, assim, ele não vai ser diferente de um funcionário, né, que você vai estar pagando ali um salário para ele mensal. Ele não vai ter férias, ele não vai ficar cansado, ele não vai ficar estressado, ele não vai ficar magoado porque o cliente xingou ele no atendimento, ele não vai ficar chateado, ele vai seguir fazendo exatamente aquilo que ele fez, sendo educado, etc. Não vai se estressar, então... Não, e sempre tá... tá sempre você com o não mesmo está humor, entendendo. né? Eu estou querendo dizer isso. Ok, então vou refazer. Ok. Já pede desculpa. Eu já estou irritada Não, eu gosto, principalmente por causa do horário, tá? Porque pode trabalhar 9, 10, ou porque 24 horas por dia, 7 público, dias por semana. Às vezes, está fechado. Porque verdade. eu não tenho funcionário que trabalha faz à inscrição noite, às 20 horas. É verdade. E é a hora que às vezes as pessoas querem comprar inscrição. Fátima tem que dar esse upgrade aí. Sábado, depois a gente conversa. Não, eu tenho algumas ferramentas lá, já tenho. E a gente passou por algumas mudanças assim no negócio. Primeiro com a pandemia. Inclusive, nós fomos uma das pessoas que teve que cancelar um evento que a gente tinha marcado para o sábado, e acho que na quarta, quinta-feira teve o lockdown, né? E a gente cancelou o treinamento que a gente estava fazendo, acho que já era a 8ª, 9ª edição. E aí a gente saímos do escritório e foi todo mundo pro home office. Isso foi ótimo pra gente, porque a gente começou a contratar gente de outros estados, etc. E foi muito bom. Foi o movimento do negócio com a pandemia. E a gente foi mais pro digital. E aí rolou um outro movimento agora ao contrário, de enxugar a equipe, porque muita coisa está sendo feita com inteligência artificial. Então, se antes eu precisava de 10 pessoas para fazer determinado trabalho, hoje um só dá conta com as ferramentas. Então, a gente consegue utilizar o chat de conversa para ajudar no dia a dia e automatizar alguns processos dentro da agência, que era uma coisa robótica, que eu tinha que entrar lá, baixar um relatório, olhar os dados e fazer uma leitura. Eu já pego esse relatório e mando para a inteligência, ela já me dá um resumo do que foi bom, o que não foi, etc., os highlights. E aí depois eu vou analisar e se precisar eu olho os detalhes do relatório, mas eu não preciso perder horas. Até porque a nossa capacidade de processar dados é limitada. Se eu tenho lá um relatório com 100 posts, fica difícil eu conseguir chegar numa conclusão, eu vou perder bastante tempo. A inteligência me manda aquilo em alguns segundos, aí eu vejo se faz sentido, obviamente eu entendo do assunto, se faz sentido, ok, se não faz eu posso pedir para ela fazer de novo, posso ir lá revisar os dados. Então, hoje está me ajudando muito assim, a enxugar muito a equipe e fazer as coisas até melhor, mais eficiente, com mais agilidade e menos custo, né? Legal. Muito bom. O que eu acho interessante é que você agora, hoje em dia, no Facebook, ela se apresenta. Oi, eu sou inteligência artificial do Facebook. No Instagram, teve uma que entrou. Oi, eu sou sua inteligência artificial do Instagram. O que você quer que eu seja? Aí eu até botei uma chefe historiadora, porque ali eu estou trabalhando a história da gastronomia. Ainda tem isso. As Big Techs, elas estão... O Google tem a inteligência artificial ao seu dispor também. Então, quando eu vejo esse movimento, que você hoje no Google, o Google tem a própria inteligência artificial que te oferece, o Instagram eu tenho já um convívio com ela, o Face tem, então... Esse agente que responde, você pode hoje criar dentro do Instagram para ele responder as mensagens e comentários. Denise tá super na inteligência porque artificial. Porque eu sou super eu sou super atraída por tecnologia. Muito legal. Eu não sou muito assim, a minha geração normalmente não foi tecnológica, claro que não, meus filhos sim, né? Mas eu sou apaixonada por tecnologia. Eu digo hoje que se a tecnologia fosse o que ela é hoje, quando eu era adolescente, eu tinha ido para a área tecnológica.
E eu sou apaixonada por gente. Também. Mas, gente, eu tenho pavor de tudo tecnológico. Ele sabe, eu sofro. Eu não gosto de fazer. Eu não gosto sei de tudo, gente, não. entendeu? Eu não sei tudo, não. Porque não Não. tive essa formação toda. Mas eu sou aquela Não, pessoa mas que você quem tem quiser me atração, né? ensinar, eu aprendo. É. E E eu eu não. gosto. Às vezes eu não consigo Não, aprender. você nem mexeu no celular. Glênio, eu sei que você já me ensinou isso, mas você pode explicar de novo. Eu não diria assim que você precisa estudar para virar um especialista na ferramenta. Mas estudar pelo menos um mínimo para você saber o que pode ser feito. Porque aí você vai saber, vou contratar alguém para fazer isso aqui para mim que eu já vi que dá para fazer. Isso eu concordo com vocês. Minha amiga, só para contextualizar, sábado ela estava mostrando e nós estávamos almoçando. Que aplicativo bom. Bota teu rosto, você com vestido de noiva, você com roupa de festa, você com... Faz um book. Gente, eu fiquei... Sessão fotográfica na inteligência artificial Então, assim, agora. aí eu fiquei pensando assim, nossa, mais um mercado, são os estudos fotográficos daqui a pouco. Foto para Uma coisa LinkedIn. impressionante, tá? Menina, aí ela me botou, eu falei, gente, igualzinha. Eu falei, gente... A gente só não vive aquela coisa especial da fotografia. Agora, que é tão pergunta se eu sei gostosa. mexer no aplicativo. Não. Com esse lançamento novo do Google Vídeos, né? Teve uma prefeitura, não sei de qual cidade, que fez um comercial da festa junina totalmente com inteligência artificial. Muito bom. E uma amiga até falou, a indústria Não, dos conta a atores, história, etc, né? Conta a história. O Google conta, se você põe lá algumas informações, ele volta em vídeo com a tua imagem contando a história da tua vida. É uma loucura. Dependendo de o que você alimentou ali. Eu quero saber, Fátima, histórias dos bastidores dos eventos. Por exemplo, vocês têm provavelmente um planejamento anual de quais eventos que vocês vão fazer. Sim. Então, esse evento aqui já vai acontecer agora, dia 28, né? Mas vocês já estão lá na produção de outros... A gente está lançando Né? o Static in Rio 2026 semana que vem. Já tem planta, tal. Lá no evento, acontecendo o evento, já está tudo pronto de 2026. Desde a data, temas... Para as empresas que estão lá já estarem também no ano que vem. E também para os curadores, né? Porque a gente se preocupa o que vai falar de novo. Né? O pulo do gato é esse, né? Qual é a tecnologia que está sendo lançada? Então, o que aconteceu na Cosmoprof, no caso da beleza, né? A gente usa como referência a Cosmoprof, que é a maior feira de beleza que acontece na Itália. Então, a gente tem que estar conectado. Isso, beleza. Mas a gente tem outros eventos. A gente faz congressos médicos. A gente tem uma empresa de cenografia do grupo, que estão no dia a dia nas montagens, né, dos eventos que estão acontecendo. A gente faz o Rio Construção Summit, que é um evento de construção que tem muito conteúdo. Acontece ali no Pier Mauá. Então, assim, é o dia inteiro falando de... Olha, e tem uma coisa, assim, muito engraçada. Meus filhos trabalham também com a gente. Eles dirigem outros departamentos do grupo, né? O Felipe, no caso, que é meu filho mais velho, cuida de toda a parte de programação visual, impressão, lonas, palcos e tal. A Tainá, que também está aqui, no mesmo endereço, ela cuida de cenografia, projetos e tal. Então, você imagina que é o final de semana na minha casa, né? Tá sempre falando. Então, isso que você tá falando é o dia a dia. A gente tem que entender... Não tem um dia que não tem um evento em produção, porque Não esse tem. está sendo feito, o outro está... Até nas férias. Até nas férias. Até nas férias. O que está acontecendo na NRF Nova York? Eu vou muito em janeiro. Porque ali está toda a tecnologia de varejo. Tudo que vai acontecer no varejo é algo que me fascina. Eu sempre quero saber o que está acontecendo com o varejo, porque eu entendo que o meu visitante que vem de fora... que vai vir aqui no Rio de Janeiro, ele não vai cuidar só... Ele não quer vir só cuidar do meu evento, visitar o meu evento. Ele quer ver, né, o que está acontecendo na moda, Sim. na nossa praia e tal, porque eu tenho a pegada do turismo. Né? Eu sou muito ligada no turismo. Para mim, o turismo é o grande negócio. Eu costumava até dizer que até uma figura aí, que um dia foi governador da gente, meio que roubava a nossa frase, que turismo é o novo petróleo. E ele falava isso, aquilo me irritava. Eu falei, pô, esse cara ouviu a gente falando, e é verdade. Porque turismo é o nosso novo petróleo. A gente precisa olhar para o turismo. De verdade, porque o turismo é tudo. Né? É um setor que, se bem trabalhado, nossa, tira muita gente aí nesse país desigual que a gente tem. Sim. Temos, né? Somos um país muito desigual. E as pessoas podem ganhar muito dinheiro com o turismo. Né? E aí, voltada para essa visão que eu tenho do turismo, eu linko muito varejo. Então, eu gosto de saber o que vai acontecer no varejo, nos shoppings,
né? O que tem de novidade nas lojas, enfim, porque a gente já ouviu, né, também num tempo atrás, que as lojas físicas iriam acabar, que os shoppings iam quebrar. Eu já As escutei. lojas não iam mais existir. Palestrante ia virar de holograma. Nada, graças a Deus, mas eu vi isso realmente. Eu assisti isso em Nova York, em janeiro, na NRF. Falei, gente, eu acho isso uma viagem. E não aconteceu, graças a Deus. Até nas férias, eu quero te dizer que até nas férias eu estou sempre visitando um evento. Todas as vezes que eu viajo para o exterior, eu procuro saber qual é a feira que está acontecendo aqui. Já vai proposital ali. Para saber o que está acontecendo na montagem, o que tem de novidade, o que tem de tecnologia. Então é isso, está no DNA. Eu acho que esse é o diferencial. É o diferencial da gente. Quando a gente faz o que a gente gosta, é verdade. A gente está sempre feliz naquilo. Eu saio de casa feliz, sempre querendo a grata. Sou muito grata a Deus pelas oportunidades. E estou sempre conectada com as coisas que podem melhorar o meu ambiente de trabalho. Eu procuro melhorar meu ambiente de negócios. É isso. Muito bom. Porque deve ser uma loucura, né? A gente faz um evento pequeno para 100 pessoas, a gente já fica um mês inteiro em função daquilo. E no dia fica ansioso e não dorme. E fala, gente, quem trabalha com evento? Isso faz parte, né? Nossa, é uma loucura. São 55 empresas contratadas para a realização de uma feira. Recepcionista, segurança, limpeza, né? Elétrica, enfim, e as responsabilidades, porque hoje o promotor, o organizador de evento, a gente responde civil e criminalmente, né? Então a gente assina lá todas as responsabilidades. Então, corpo de bombeiro, né? Todas as legalizações que precisam ser feitas. Sim. Evento é uma coisa que hoje, dentro, né, de um cenário do poder público, para você ter uma licença, você tem que mostrar a sua capacidade técnica da sua entrega. Sim. Então, você tem responsabilidade com a pessoa que chega até a hora de ir embora. Porque eles sabem, o poder público, polícia militar, civil, sabe que está acontecendo naquele dia um evento no Rio Centro. Então, o pronto-socorro precisa saber, né, o hospital próximo precisa saber que vai ter aquele evento. Então, porque se acontecer alguma coisa, o nosso posto médico tem que levar para lá. Sim. Então, quando acaba, realmente parece que... Numa noite só, né? Na outra continua. Acabou. É isso. Parabéns, tá? Pelo Obrigada. teu trabalho. Gente, a gente vai começar a encerrar aqui o nosso podcast. Estamos Poxa, a 1 bem hora rápido. e meia Meu quase Deus. falando. Tem muito papo ainda, muita coisa que eu gostaria de saber, de entrevistar, de perguntar, de saber de vocês. Vamos pensar em vocês voltarem em outro momento, com outra configuração. Queria que a Fátima primeiro aproveitasse aquela câmera ali dela, convidasse as pessoas, os profissionais, né, na área da estética, de saúde, bem-estar, de uma forma geral, né, para estarem lá na feira e desse os seus contatos, seu arroba da empresa, o site, enfim. Que bom. Então, todos os profissionais do setor, fisioterapeutas, dentistas, esteticistas, biomédicos, estaremos de 28 a 30 de junho, pavilhão 5, no Rio Centro. Todas as informações de programação do evento estão no site www.esteticaemrio.com.br. Vem com a gente. Maravilhosa ela! Denise, eu queria que você me respondesse uma pergunta e também aproveitasse a sua câmera para falar de uma forma geral sobre o seu negócio, fazer a sua chamada para ação, mandar as pessoas te seguirem. Mas antes disso, eu queria que você me respondesse qual o seu maior desafio hoje empreendendo na sua área? O maior desafio hoje é a mão de obra. Eu diria que hoje em dia o meu maior desafio é a mão de obra. Não só o seu, não. De todo mundo. Gente, eu posso falar uma coisa? Pode. Eu tenho feito essa pergunta de vez em quando e está sempre sendo a mesma resposta. Eu estou mais empolgada em perguntar. Realmente tem sido bem complicado. É né, de uma forma porque geral. caiu muito, infelizmente, uma coisa chamada conhecimento. E as pessoas se subestimam, elas acham que eu vou trabalhar só fazendo isso. Gente, qualquer área que você queira abraçar, por mais simples que seja a sua posição, você precisa de conhecimento. E as pessoas muitas vezes querem a remuneração, mas o aprender, que é uma coisa tão fundamental, né, tão necessária, as pessoas não têm muito interesse no aprender, e sim
que ela se sinta trabalhando, se sinta empreendendo, mas ela não corre atrás do conhecimento, e tudo precisa de conhecimento. Sim. Então, eu boto muito que os problemas em relação à mão de obra é essa coisa do não se colocar como um aprendiz, de não aprender, não ter dar essa importância do eu preciso aprender, seja o que for. Uhum. Nem que seja, mesmo que você trabalhe num shopping carregando lixo, você tem um protocolo e você então carregue bem esse lixo, entendeu? Eu penso nisso. Por mais cuidado, né? Vou vender banana, venda bem essa banana, conheça os tipos de bananas diferentes, saiba dizer para o seu cliente, compre essa porque essa está madura, essa aqui está... Você tem que conhecer o seu produto, você tem que conhecer o que você faz. Então, eu acho que a mão de obra, hoje em dia, as pessoas ficam querendo trabalhar em muitas coisas ao mesmo tempo, ela tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, e ela esquece que ela tem que parar, aprender o que ela faz, para poder desempenhar bem e buscar seu campo de felicidade no mundo, porque a felicidade do ser humano é ele olhar para ele e falar, isso ninguém faz melhor do que eu, ou quem faz tão bem quanto Sim. eu, mas eu tenho você ter essa realização e você ter essa noção real de que o que você faz modifica, melhora alguma coisa. Você é fundamental em alguma coisa para ajudar pessoas, enfim, essa área por aí. Aperfeiçoamento, capacitação. O aperfeiçoamento, capacitação. Denise, olha ali para sua câmera, faz seu pitch final. Bom, para as pessoas que queiram, né, comemorar suas festas, suas datas especiais, eu tenho o maior carinho em programar, em organizar o seu evento. As empresas que gostariam de uma parceira para captação de clientes, porque eu me vejo assim, toda vez que eu trabalho para uma empresa, eu me sinto parte daquele evento em ajudar aquela empresa a captar clientes. Porque quando uma empresa me contrata, ela está dando algo para os seus melhores clientes. Então, se você faz o seu serviço bem feito, seu trabalho bem feito, você está ajudando essa empresa a aumentar a sua captação. Então, a empresa que quer captar clientes, eu sou parceira dela. E também as pessoas que estão sobrecarregadas, as mulheres, homens que estão sobrecarregados, que gostariam de se alimentar melhor, mas não têm tempo ou não gostam de cozinhar, mas dão valor a uma alimentação saudável, que não quer viver de iFood, que não quer ter aquela consciência pesada de, poxa, hoje como a gente comeu mal. Eu estou aqui para ajudar essa pessoa a ela comer melhor, ou eu treinando ela para fazer a própria alimentação, ou para que ela saiba demandar, para que ela saiba como fazer isso sem ela precisar botar a mão na massa. Então, o meu @ principal é do Instagram, que é o Chef Denise Capella, Chef Denise Capella Oficial. Deu um branco, gente, isso às vezes acontece. Eu penso à frente. Então, me busquem, que eu posso, com certeza, resolver esse tipo de problema para você. Maravilhosa, obrigada. E, Glênio, uma perguntinha final para você também, antes da sua despedida. Yes. Eu costumo tenho chamado ultimamente o Glênio de Menino do Rio. Ah, é? Por quê? Eu vou fazer a pergunta agora. Queria saber qual é o segredo para dividir esse tempo aí entre a vida profissional e a vida pessoal. O Glênio tem aproveitado essas delícias do bairro e participado de muitas atividades esportivas. Dança, canta, faz teatro, faz nada, pega onda. Então, assim, como você tem feito para administrar? Porque eu sei que isso é um desafio que a gente tem, né? De dividir o profissional e o pessoal, de poder cuidar da gente. Uhum. E também era um desafio seu. E hoje você está conseguindo fazer. Eu queria que você contasse qual é a mágica, o que você está fazendo aí. Eu já fui, assim, muito viciado em trabalho, assim. Então, tinha época que eu chegava no escritório 8 da manhã e saía 10, 11 horas todo dia. Ainda trabalhava final de semana. Então, isso no meio de uma loucura, de estresse e tudo mais. Então, eu decidi, assim, que eu preciso cuidar de mim, sabe? Então, eu comecei aos poucos a fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Fazer meus hobbies. Aí eu entrei para uma aula de dança e
fui fazer uma luta, e eu falei, sempre quis surfar, vou fazer uma aula de surf. Então eu comecei a me dar esses presentes que me trazem, assim, além de um prazer, né, de estar ali fazendo essa atividade, uma saúde física, né, eu gosto de correr também, gosto de treinar e tudo mais, e principalmente uma saúde mental, porque no meio da loucura, quando a gente tem o próprio negócio, tem muito estresse, tem uma responsabilidade grande com a equipe, com o cliente, com tudo, às vezes a gente dá uns piripaque, né? Então, se a gente está se cuidando e fazendo atividade física e fazendo coisas que nos dá prazer, fica muito mais fácil de lidar com tudo isso, né? Então, mesmo quando eu vou surfar 6 horas da manhã, é horrível, não pego onda nenhuma, pelo menos eu tô satisfeito que alguma coisa eu fiz assim, já começa meu dia bem, né? Então, aí eu fico acho só que é babando. isso. Uau, que massa, olha o visual. Eu acho que é um autocuidado mental. E a gente precisa nos dar esse presente, porque senão a gente vai só trabalhar, chegar no final da vida, o que a gente fez, né? Então eu tô me dando esse presente de fazer Parabéns, as coisas que eu sempre quis fazer. decidiu e tá conseguindo. Tô conseguindo. Muito bom. E agora fala aí sobre a Digital Sharp, sobre o Glênio, dá os seus arrobas. Então, né? Você que tem vontade de utilizar a inteligência artificial ou que já está utilizando de alguma forma, em algum nível, né? Eu encorajo você a aprofundar assim, esse conhecimento que vai te ajudar a potencializar o que você faz, seja lá o que você faz. Então, através hoje do meu trabalho, eu faço consultoria para empresários, né, e negócios para poder entender o que dentro do seu negócio pode ser potencializado com a inteligência artificial, o que pode ser automatizado, né, para que você não tenha mais esse trabalho burocrático e robótico sendo feito ali dentro da empresa, que vai te ajudar a economizar muito, né, seja com equipe, seja com o tempo para executar essas tarefas. E também tem a área de treinamento, né, que eu estou dando curso agora também de inteligência artificial, para te ajudar a você aprender a conversar melhor com a ferramenta, conseguir extrair, né, um resultado melhor através da engenharia de prompt. Então, eu ensino ali não só técnicas de engenharia de prompt, mas outras ideias, como eu falei aqui, de você apresentar um problema, encontrar lacunas dentro dos seus pensamentos e tudo mais. Então, é isso. E a Digital Sharp hoje é focada na área educacional. Então, a gente oferece ali soluções para as instituições de ensino, né, para divulgar aí as matrículas e criar a comunicação da sua marca. Então, se você quiser conhecer o meu trabalho, entra lá no glenio.com.br, que é o meu site, e também a rede social @Glênio Machado lá no Instagram. Maravilha. Gente, estamos encerrando o 27º episódio do TutilitaCast. Se você gostou, indica para os amigos. Se não gostou, indica para os inimigos. Temos outros episódios aí para vocês, você que está aqui assistindo a gente assistir. Se você entrou agora no final, tem um programa inteiro aí para ouvir, é só voltar. Se você quiser saber um pouco mais sobre eles, sigam os arrobas e acompanhem tudo que está acontecendo aqui no bairro, aqui na região, entre eventos, inaugurações de empresas, movimentações sobre o que as empresas estão fazendo, no @utilitaonline e @Daniela Andrade Comunicação. Eu vou estar sempre falando sobre marcas, negócios, pessoas, sobre o bairro, sobre comunicação como um todo e empreendedorismo. Obrigada por acompanhar a gente aqui. Quero agradecer vocês. Foram maravilhosos. Obrigada. Muito conhecimento aí, muito conteúdo aí para que as pessoas que assistam a gente possam melhorar ainda mais seus próprios negócios, né? Obrigada, gente. Obrigada, é isso. Obrigada. Ah.